Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, continuando a nossa sequência aí das principais seleções nas Copas Europeias e agora na América, vamos para o Uruguai, né? Que é a famosa terceira força dessa Copa América de 2024, pelo menos na minha opinião. Vamos ver aí o histórico dela recente de amistosos, os principais jogadores, a formação tática e coisas extras, além de tática e jogadores. Para começar então, vamos ver um pouco quais foram os últimos amistosos do Uruguai, né, nessa sequência aí de preparação para a Copa América. Foram 4 amistosos, né, esse ano, 2 em março, um em maio, né, no último dia de maio e o outro já em junho. Primeiro foi o Uruguai e o País Basco. Esse confronto não é nem reconhecido pela FIFA, porque o País Basco não é um país, né? Ele é uma região dentro da Espanha que tem aquela questão de briga, de querer mais autonomia, na mesma linha da Catalunha e tudo mais. Existe uma seleção do País Basco, né? Jogadores só são de lá e tudo mais. O Uruguai jogou um amistoso com eles, foi 1-1, um resultado bem bizarro, diga-se de passagem. Depois o Uruguai teve um amistoso com a Costa do Marfim, perdeu de 2-1, outro resultado bem bizarro. Empatou em 0-0 com a Costa Rica, outro resultado duvidoso. E aí finalmente teve um resultado decente, vencendo de 4-0 a seleção do México. O que a gente pode tirar desse jogo? Pode parecer tá tudo muito errado, né? Porque o Uruguai tem empatado com uma seleção que nem existe. Depois ter perdido para a Costa do Marfim, que não é nada demais. Empatado com uma Costa Rica, que não é nada demais. E depois vencido, beleza, o México bem, pode mostrar um time que está meio despreparado, né, para essa Copa América. Só que não é bem o caso, porque o Uruguai jogou de muitas maneiras diferentes, com elencos extremamente mexidos nesses amistosos. Então, por exemplo, né, contra o País Basco, basicamente não jogou nenhum jogador titular ou reserva da seleção uruguaia. Foi basicamente uma seleção composta de jogadores que jogam no Uruguai, quase como uma, até meio simbolismo assim, para dar oportunidade para jogadores que normalmente nunca teriam. Então, esse jogo contra o País Basco a gente pode simplesmente desconsiderar. Contra a Costa do Marfim, o time foi muito mexido. Tinha muitos jogadores, então jogou o Valverde, titulares que eu digo, né? Tinha o Valverde, tinha o Ugarte, tinha o De La Cruz, tinha o Vinha, tinha sim jogadores importantes. Só que não tinha, por exemplo, Darwin Nunes, não tinha nem Luis Soares, o goleiro não era o Rocher, né? A linha de zaga não era titular. Enfim, era um time mexido. Contra a Costa Rica, foi de novo um time muito mexido. O goleiro foi o Rodrigues. Juro pra você que eu não sei quem são a maior parte dos jogadores que jogaram contra a Costa Rica, tá? Não tem basicamente nenhum jogador conhecido que começou como titular e nem que tava no banco, né? Foi também uma seleção extremamente diferente que não dá pra levar em consideração pra analisar a seleção do Uruguai. Já o jogo contra o México, que foi que o Uruguai venceu com muita facilidade de 4-0, aí sim a gente tem uma ideia bem melhor do que vai ser a seleção uruguaia. Já teve o Darwin Nunes, Pelistri, o Araújo, já teve Rocher no gol, Ugarte, Betancur. Não era um time 100% titular, mas já era muito mais próximo do que de fato vai ser, até mesmo na formação tática. E aqui a gente teve uma ideia melhor de como vem esse Uruguai. Forte. Isso eu já posso adiantar. O Uruguai vem forte, o Uruguai vem muito bem preparado para essa Copa América. Não precisou usar o time titular nesses amistosos, porque já vinha usando nas eliminatórias no ano passado. E já vinha performando super bem. O Uruguai, ele tá praticamente liderando lá junto com a Argentina, então com certeza é um time que vem bem forte para rivalizar, principalmente com o Brasil e a própria Argentina, pelo título da Copa América. Isso aí para mim é uma certeza. Quem são aí os jogadores que eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa seleção do Uruguai? Pelo menos assim, um pouco mais do que o normal. Darwin Nunes, que é o homem-gol do time, o substituto do Luis Soares, que vai estar nessa Copa América também, mas vai ser banco, com certeza. O Darwin Nunes, ele é um jogador decisivo, o homem-gol. Se ele não fizer os gols, o Uruguai pode acabar sofrendo. Fica muito naquela questão do 0-0, domínio de jogo, posse de bola, sem muita ênfase, sem reverter isso em algo real. Então o Darwin Nunes é muito importante. O Luis Soares é sempre legal a gente ficar de olho, porque ele pode ser uma peça decisiva para segundos tempos. É muito louco, né? Você imaginar o Luis Soares sendo uma peça de segundo tempo. Mas pela idade, pelo nível de confronto hoje em dia, ele é essa peça de segundo tempo. É interessante a gente prestar atenção no De La Cruz, que tá no Flamengo hoje, né? Mas já vinha no River Plate fazendo também uma carreira brilhante, continua no Flamengo. É um homem essencial para esse time do Uruguai, muito para dar aquela consistência no meio de campo. É um jogador de refino, tem passe, tem o lançamento, tem a finalização de fora da área, mas ele também tem a marcação. Ele é um jogador que persegue, ele é um jogador que marca muito, e isso pode ser um diferencial para a seleção uruguaia. Pelistri, o Maximiliano Araújo são jogadores interessantes, jogadores bons.
Valverde é um jogador essencial para esse time, um jogador muito importante para a marcação, que vai com certeza também ser um diferencial para a seleção uruguaia. O Bentancur faz um par ali, mais ou menos, com o Valverde, tranquilidade ali na área defensiva, né? Você vai ver menos do Bentancur, provavelmente, jogadas mirabolantes, passes interessantes, enfiadas de bola. Isso vai ficar talvez mais a cargo do Valverde. O Bentancur vai ter uma função um pouco mais defensiva mesmo. O Vinha, lateral do Flamengo, jogador interessante. O goleiro Rocher, bom goleiro. Não acho um goleiro excepcional, o goleiro do Inter, mas é um excelente goleiro, pode ser um diferencial. Então o time do Uruguai ele é muito coeso, na minha opinião. Ele tem uma mistura interessante de experiência com juventude, um mix interessante de pegada física e de refino. A gente ainda tem o Arrascaeta também, por exemplo, no banco, pode dar esse refino extra. É um time bem interessante. Vamos então à parte tática para entender como que ele está disposto em campo. O Uruguai está disposto muito provavelmente dessa forma, pelo menos como se fosse o time ideal para jogar a Copa América. É óbvio que como tem muitos confrontos fáceis na Copa América, né, você pode acabar tendo mais jogadores de ataque, abrir mão de mais um volante, enfim. Ter formações mais ofensivas ainda para maior domínio de jogo, mas eu acredito que essa seja uma formação quase que ideal desse Uruguai. Então a gente tem no gol o Rocher, o melhor goleiro deles, com certeza, uma linha de zaga e de laterais, né, sem nenhum tipo de surpresa. Você tem o Vinha de um lado, o Ronald Araújo do outro. Eles têm possibilidade sim de auxiliar nas jogadas pela lateral, de chegar à linha de fundo, eles têm sim refino de passe, mas muito provavelmente vão ter uma função um pouco mais também de segurar o jogo, controlar, ajudar a dominar um pouco o meio do campo. Eles devem jogar um pouco mais avançados, eu imagino jogando nessas sessões de campo, contra a maior parte das seleções, ajudando a girar a bola e a dar mais oportunidades de passe. Tá? Os zagueiros, Cáceres, o zagueiro mais experiente, com certeza, do Uruguai, provavelmente é o capitão desse time hoje, porque o Luis Soares não tá mais no time, né? E nem o Cavani. É um jogador já de 37 anos. O lado físico dele pode já estar devendo um pouco, só que ele tem uma experiência gigantesca, é um cara extremamente respeitado dentro da seleção uruguaia. Figura central para que esse sistema defensivo funcione. Ainda mais considerando que o Vinha é jovem, o Ronald Araújo é jovem, o Rocher é um goleiro jovem, o Jiménez é um jogador um pouco mais jovem também. Então é bom para dar essa compensação do sistema defensivo. Já a linha de volantes, eu imagino uma linha de 2, então ficaria num formato de 4-2-3-1, porque essa linha de 2 volantes teria Bentancur e Valverde, que são jogadores, na minha opinião, muito interessantes, porque eles não são. Eles não têm só um lado, eles sabem atacar e defender. A gente vê principalmente o Valverde, né, sendo um cara muito interessante, atacando na fase ofensiva e defendendo muito quando também é necessário. Essa possibilidade de flutuação do Valverde e do Bentancur vai ser muito importante para o time uruguaio, que pode ter bastante mudança de acordo com o jogo. O De La Cruz é um jogador que pode cansar e ele pode acabar recuando mais, e aí você tem um Valverde pisando mais na frente, enfim, você tem possibilidades. O Bentancur provavelmente vai ser um cara um pouco mais defensivo, eu acho, tá? Mas o futebol de seleções, ele abre umas brechas diferentes em questão de hierarquia. Às vezes você imagina, o Valverde joga mais que o Bentancur, ele pisaria mais na frente. Não necessariamente. Às vezes no futebol de seleções, a hierarquia dentro do time não é a mesma. Obviamente conta sempre a questão dos clubes, né? Só que, cara, na seleção às vezes o cara tem um papel diferente ali dentro. Então a gente também pode ver o Bentancur sendo um pouco mais agressivo. Já na linha de frente, eu consigo imaginar uma linha de 3 jogadores fazendo aquele misto de meio de campo e ponta, se for necessário, e claramente um centroavante, que não é uma coisa tão clara em todas as seleções. Algumas não têm essa figura de centroavante. Por exemplo, a Argentina tem o Lautaro Martínez, que não é exatamente um centroavante. Ele é mais um falso 9, digamos assim, mas sabe fazer a função. O Darwin Núñez é diferente. O Darwin Núñez eu enxergo ele mais fazendo essa função de centroavante na seleção uruguaia, ficando um pouco mais isolado, até porque a seleção é muito acostumada a jogar assim com o Luis Soares e com o Cavani. Então a gente tem uma continuidade nesse estilo de jogo com um novo atacante. E aqui nesse meio você tem Maximiliano Araújo, um jogador muito jovem que dá um pouco de flexibilidade para jogadas de fundo, velocidade, drible, 1 contra 1, mas ele também sabe fazer triangulação e passe. Pelistri também é um atacante muito interessante, tem bastantes valências, igual o Maximiliano Araújo, consegue ir para a linha de fundo, fazer triangulação. É um ataque muito interessante porque ele tem muitas possibilidades aqui, os jogadores não são muito unilaterais. E o De La Cruz é um cara um multi-homem, né? Ele pode tanto ficar mais recuado para recompor e dar mais sobriedade ali para a região do meio do campo, se necessário, quanto ele também pode pisar na área.
O De La Cruz é um jogador que consegue jogar em qualquer ponto da área, consegue fazer muito bem jogadas de ataque, tabelando com pivô. A gente vê isso no Flamengo. O De La Cruz joga com o Pedro, joga com o Arrascaeta, ele é muito bom na associação. Então é um cara essencial aqui para esse meio para tudo funcionar bem da melhor forma. E a gente ainda tem outras possibilidades para entrar em campo nesse time do Uruguai. A gente consegue falar, por exemplo, da possibilidade do Ugarte entrar nesse time e jogar na do Bentancur, ou até mesmo na do Valverde, enfim, onde for necessário, para dar um pouco mais de pegada, para dar um pouco mais de volume nesse meio de campo. A gente tem a possibilidade do Oliveira jogar no lugar do Jimenez na zaga, porque também vem revezando bastante na zaga. O Canóbio, o jogador do Atlético Paranaense, que é um outro atacante interessante, caso seja necessário uma dupla de ataque em certas situações, eu consigo enxergar, por exemplo, o Canóbio fazendo essa função, ou cansaço do Darwin Núñez, um Canóbio sendo opção no segundo tempo, um cara que tem muita entrega física de velocidade, opção interessante para alguns jogos. O Luis Soares é óbvio, né? Ele será uma opção e vai entrar com certeza muitas vezes, para dar também essa. Cara, é até mais do que só o que ele sabe fazer em campo, né? Com o Soares em campo você se preocupa muito. Você põe um cara para marcar 2 às vezes, porque em 15 minutos, mesmo ele já sendo mais velho, tendo algum problema de dor no joelho e tudo mais, ele pode fazer toda a diferença. A gente viu isso no Grêmio. Ele já com dores, já bem mais velho, não mais no seu auge, e ele foi decisivo pro Grêmio recentemente. Então, sempre um perigo quando entrar em campo. O Varela na lateral direita é uma opção mais defensiva. Se precisar, às vezes até ele pode jogar na de volante e reforçar mais ainda, fazer uma dupla, né? Você tira um atacante como o Pelistri, põe o Varela, recua e aumenta o volume na marcação, né? Um jogo potencial contra o Brasil ou contra a Argentina. E você tem o Arrascaeta, que é normalmente também, eu acho que hoje em dia, mais uma opção de segundo tempo, até pela falta de pegada que ele tem muitas vezes, né? A gente está acostumado a ver isso no futebol brasileiro. O Arrascaeta, ele não é tão marcador quanto, por exemplo, o próprio De La Cruz, ou o Valverde, o Bentancur, só que ele tem um refino gigantesco e pode muito bem jogar, né, de qualquer um ataque, só não na do Darwin Núñez, né? Ele consegue jogar pela esquerda, dá para jogar pela direita, mas principalmente no lugar do De La Cruz, numa opção de segundo tempo, que ele já consegue gastar toda a energia dele em só 45 minutos e dessa forma entregar o máximo aí para a seleção uruguaia. O que mais que a gente pode falar dessa seleção uruguaia, além da tática dos jogadores, que pode agregar para eles, ou contar contra, né, na Copa América? Eu acredito que o Uruguai ele tem um fator diferente dos outros 2 potenciais campeões, né? Claramente, na cabeça, acho que de todo mundo que não seja provavelmente colombiano, existe um trio claro, né, de favoritos: Brasil, Argentina e Uruguai. A ordem do Brasil e Argentina é duvidosa, quem seria o mais favorito. O Uruguai é claramente o terceiro nessa corrida, o cavalo que está em terceiro lugar, mas que pode muito bem ser campeão. Tem um grau de dificuldade extra, porque provavelmente pegaria o Brasil numa semifinal e uma Argentina na final. A Argentina não teria essa dificuldade, né? Porque o Uruguai e o Brasil estão de um lado da chave, a Argentina está de outro, coisas de sorteio. Só que ainda assim o Uruguai ele tem essa possibilidade de jogar um pouco mais sem pressão. A Argentina defende o título, o Brasil está pressionado para conseguir ganhar alguma coisa, o Uruguai está meio que na dele. Sabe que não é exatamente favorito, mas consegue potencial, jogando leve, jogando sem pressão, pode conseguir o resultado. Sabe jogar contra a Argentina, sabe jogar contra o Brasil. Acho que isso pode ser um fator extra, jogar sem pressão, jogar tranquilo. Quem sabe surpreender os 2 favoritos e levar esse título da Copa América. E o que você pensa sobre isso? Pode deixar aqui nos comentários, a gente sempre lê e responde aí. Gosta bastante dessa interação, muitas vezes vocês trazem alguns pontos que eu mesmo esqueço. Enfim, ou coisas que, né, vocês sabem mais especificamente. Todo mundo sabe alguma coisa um pouco mais, né? Então é isso. Agradeço muito por estarem vendo a nossa série. A gente tem vídeos nesse mesmo modelo já da Argentina. A gente também tem das seleções principais da Euro, né, que lançamos aí na semana passada, que também estão bem legais. E vamos continuar, né, fazendo essa cobertura aí, tanto da Eurocopa quanto da Copa América. Espero que vocês estejam gostando bastante. Eu agradeço muito os views de todos e até a próxima.